começar, professor? Pode começar. Bom, boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai apresentar um trabalho intitulado como Geração de Energia por Hidrogênio, Ondas e Marés. O nosso grupo ele é composto por mim, Wesley Ferreira, pelo Carlos Henrique, o Rony Peterson, João Alexandre e o Lucas Fernandes. Na nossa apresentação, ela é composta por casos reais, estudos de casos, recursos audiovisuais, visuais e também referências bibliográficas no final que são consultáveis. Então, se vocês acharem alguma citação ou um artigo importante e decidirem buscar isso na internet depois, no final vai ter as referências consultáveis. A dinâmica da nossa apresentação ela vai funcionar da seguinte forma. Como o título é Geração de Energia por Hidrogênio, Ondas e Marés, eu e o Carlos a gente vai apresentar a geração de energia por hidrogênio e o Lucas, o João e o Rony ele vai apresentar a parte de geração de energia por ondas e marés. Então é isso, fique com a nossa apresentação. O Carlos agora ele vai iniciar com uma introdução. Antes da introdução nós temos o sumário. Inicialmente nós teremos a introdução à geração de energia por hidrogênio, onde será ressaltada a definição principal da geração de energia, os principais objetivos básicos. Em seguida, eu vou falar sobre o princípio de funcionamento, que também pode ser chamado de produção de energia, produção de hidrogênio ou separação, formas de separação. Nós teremos o primeiro, a eletrólise, a reforma do gás natural, a biomassa, que por mais que ela não esteja aqui no sumário, ela vai ser citada. Em seguida, o Carlos ele vai apresentar as células de combustível, que as existentes são 4, a célula de combustível por hidrogênio, a PMFC, célula de combustível por carbonato fundido, MCFC, a célula de combustível alcalina, AFC, e a célula de combustível de ácido fosfórico, PAFC. Continuando o nosso sumário, em seguida eu vou apresentar sobre a eficiência energética, que a gente achou interessante trazer por se tratar de uma máquina de geração de energia. Pode ter perda ou ganho de eficiência. Será abordada a eficiência da produção de hidrogênio, claro, a eficiência de conversão em eletricidade, utilizando a célula de combustível, eficiência de armazenamento e distribuição por último. Em seguida, o Carlos vai finalizar com os tipos de hidrogênio para geração de energia, ressaltando que são 6, mas a gente trouxe os 3 principais, porque os 3 últimos são praticamente irrelevantes aqui na aplicação, no caso da geração de energia por hidrogênio. Então, ele vai falar sobre o verde, o cinza e o azul. Em seguida, acompanhando, a gente tem vantagens e desvantagens, aplicações, tendências futuras e, por último, um estudo de caso, aplicando o processo de geração de energia por hidrogênio e ondas e marés. Então, fique agora com a nossa introdução que o Carlos vai apresentar. Boa tarde, pessoal. A gente vai falar agora sobre a introdução da geração de energia por hidrogênio, certo? Bom, a geração de energia por hidrogênio é o processo de energia que emprega o hidrogênio como combustível, certo? E utiliza células de combustíveis para fazer essa transmissão de elétrons para gerar energia, para proporcionar energia para máquinas, motores e qualquer componente elétrico, certo? Vale ressaltar que foi pesquisado e utilizado esse tipo de geração de energia para substituir meios de energia primária, que é o carvão, o petróleo. Porque o carvão e o petróleo são meios de geração de energia, de combustível, que poluem o meio ambiente. Então, para solucionar esse problema de emissão de CO2, se envolveu estudos para Eu vou retornar à página quando ele acabar de falar e tu vai apresentar o teu sumário, ok? A geração de energia por hidrogênio. Certo? Isso foi importante estar na produção de energia por hidrogênio de maneira limpa e sustentável. Por ela não ter a emissão de CO2, ela é sustentável tanto para o meio ambiente, né, e para a atmosfera. Sendo uma boa opção para armazenamento de energia renováveis também. A gente vai passar e você vai ficar com ela falando sobre o princípio de funcionamento. Só um detalhe, pessoal, a outra parte do grupo acabou esquecendo de falar sobre o sumário, que eles vão apresentar, o João vai retomar. Boa tarde, pessoal. Só fazendo essa leve introdução aqui para as partes, para a parte de geração de energia por ondas e marés, o nosso pequeno sumário, comparado ao do outro. Vamos falar sobre a introdução, né, da geração de energia através de ondas e marés, o princípio de funcionamento, né,
desse tipo de geração de energia. Vamos ter também vantagens, desvantagens e os desafios, contendo também aplicações e exemplos, também abordando as inovações e tendências futuras e encerramos com as referências geográficas. É isso. Deixa eu jogar aí. Bom, princípio de funcionamento ou produção de hidrogênio juntamente com as formas de separação. Como o Carlos falou, desde a época da Revolução Industrial até os dias contemporâneos, a tecnologia ela evoluiu o suficiente para que o volume da máquina em si ela diminua e os componentes, o tamanho também, facilitando tanto a fabricação em lugares acidentados e permitindo que a quantidade de máquinas que produzem eletricidade através da geração de hidrogênio seja maior. Nesse caso, o princípio de funcionamento da geração de eletricidade através de hidrogênio vai consistir em 3 etapas. A primeira dela consiste na produção de hidrogênio. Nessa etapa, nós teremos 3 processos. A eletrólise, onde vai dividir o elemento principal. Mas qual que é o elemento principal que vai ser trabalhado? Simplesmente o nosso hidrogênio. Ele será dividido em 2 partes. O hidrogênio, H2, e o nosso oxigênio, O2. A segunda forma de conseguir produzir o nosso hidrogênio é através da chamada reforma do gás natural, onde vai envolver a conversão do gás natural, o metano, dióxido de carbono e etc. E a terceira, que é a biomassa, que é através da reunião de elementos naturais capazes de fornecer energia suficiente para gerar eletricidade através da utilização do hidrogênio. Nós teremos o armazenamento e distribuição, que é a etapa posterior à produção de hidrogênio. Basicamente, o hidrogênio ele vai ser armazenado em tanques de alta pressão. E a pergunta que eu faço para vocês com base no conhecimento de ciências dos materiais, qual tipo de material que seria mais adequado para a gente conter esse fluido, né, que é o hidrogênio, sem que causasse uma perca de eficiência ou uma vazão. Então, isso vai ser abordado mais tarde. E a gente tem a terceira etapa, que é o uso em células de combustível, onde célula de combustível vai ser um equipamento capaz de utilizar a energia química do hidrogênio e transformá-la em energia elétrica. Deixa eu passar. Mas como que é feita a produção de hidrogênio através das formas de separação? Como eu falei, através da eletrólise, a reformação do gás natural ou da biomassa. A gente vai começar falando sobre a eletrólise. Nesse processo, o hidrogênio ele vai ser dividido em água e hidrogênio, O2 e H2, e nós teremos a presença de eletrodos, que é basicamente 2 polos, o anodo positivo e o nosso catodo positivo. Nesse processo, a corrente elétrica ela vai passar entre os 2 polos, fazendo com que cada molécula de água ela seja atraída para esses polos, permitindo que haja uma dissociação do hidrogênio em 2 partes. Então, vai ocorrer a reação no catodo positivo e a reação no anodo, a reação no anodo positivo, e a reação no catodo negativo. E por último, o produto final, que é o resultado da eletrólise, a divisão desse hidrogênio aí, hidrogênio gasoso, H2, e o nosso oxigênio gasoso, O2. Mas como que vai ocorrer a reação, tanto no anodo quanto no catodo? No anodo, que é o polo positivo, vai ocorrer a seguinte atividade. Nós teremos a água, e ela vai ser decomposta, liberando o oxigênio e os prótons, íons H+. Inicialmente, nós teremos 2 moléculas de H2O. E nesse processo vai ocorrer o que chamamos de oxidação, que nós aprendemos lá no 2º ano com a professora Edileia. Nesse processo de oxidação, vai ceder elétrons. Eles vão ceder elétrons, então serão divididos o H2O em O2, 4 moléculas de íons de hidrogênio, H+, e 4 elétrons negativos. Como esses elétrons negativos eles não vão fazer parte da estrutura, aliás, da fórmula resultante, esses elétrons eles vão, por definição própria, gerar a própria corrente elétrica, que é o movimento ordenado, o fluxo ordenado de elétrons. Disso de forma interna na máquina. Pode passar. E no catodo, no polo negativo, nós teremos 2 passos simples, que é cada íon ele vai receber um elétron, formando o H, ou H+, e o passo 2, 2 moléculas de hidrogênio vão se juntar, formando o H2. Ao invés de perder, ou seja, ao invés de oxidar, eles vão ganhar elétron, ou seja, eles vão reduzir. Aqui, basicamente, a gente tem um vídeo que demonstra o processo. Pode pausar aí? Pausa bem.
a gente tem um vídeo que demonstra o funcionamento dessa dissociação do hidrogênio. No caso aqui, eles utilizaram o potássio, que foram elementos diferentes. Lembrando que nessa etapa o potássio ele não vai ter tanta relevância assim em comparação com os outros elementos. Ele vai utilizar mais o potássio para ter uma solução de eletrolítico e uma concentração elevada de íons de hidróxido de anodo para acelerar a velocidade de reação. Pode. Lembrando que nesse processo nós utilizaremos uma fonte de energia principal, que no caso é a bateria. Sem ela não vai ter a passagem dos elétrons de um polo a outro. A bateria vai permitir que esses elétrons eles fluam de um polo a outro, tendo essa dissociação. Conforme podemos observar, os nossos elétrons eles vão de um polo a outro. E nesse processo será gerado moléculas de hidrogênio, H2, e também de oxigênio, O2. Lembrando que o único que vai para a atmosfera é o nosso oxigênio. Por se tratar de uma produção que visa não poluir a nossa atmosfera, é claro que ele não vai liberar tanto O2, tanto H2, e sim o nosso O2, que é um elemento não tão poluente comparado com o H2. Então o H2 ele vai ser contido no interior daquele processo, daquela estrutura. Basicamente o H2 ele vai ser armazenado para a aplicação final. Dá para a gente comparar aqui, porque a emissão aqui, em vez de ser CO2, como os motores da combustão, em vez de ser CO2 para contaminar a atmosfera, é emitido só o oxigênio. Então é uma forma mais de não acabar com a atmosfera do nosso mundo. Aqui a gente tem a continuação do vídeo, que é basicamente essa dissociação dos elementos e a liberação dos gases. Pode passar o vídeo. Tá, aqui a gente vai mostrar um vídeo simulado de uma empresa que é alemã, a Vaillant, que ela está estudando e investindo em projetos visando essa eletrólise e nessa utilização do hidrogênio da forma de energia. A gente vai ver mais ou menos o projeto dele. Só um clique. Aqui no vídeo ele diz que tudo que precisa é de eletricidade e, se possível, obtida a partir de energias renováveis, água e tudo, tá? Completo. Aqui ele demonstra também o processo de eletrólise, que é basicamente a dissociação do nosso hidrogênio através da utilização de uma fonte de alimentação, que no caso pode ser uma bateria ou a própria energia, e esse hidrogênio ele vai ser armazenado e o oxigênio vai ser liberado, né? O hidrogênio ele vai ser deassociado. No caso, ele vai resultar em aplicações como utilização em indústrias, transportes ou aquecimento, que a gente vai falar também mais tarde. A segunda forma de produzir o hidrogênio é também mencionada a reforma do gás natural. Ele vai ocorrer basicamente através da conversão do nosso gás natural, que pode ser principalmente o metano, hidrogênio, dióxido de carbono, e outros produtos que dependem do método utilizado. No caso, pode ter outros elementos capazes de fornecer a geração de eletricidade além do nosso hidrogênio. Ele vai ter as funções principais, é claro, a produção de hidrogênio, que é o que a gente busca, e o aproveitamento de recursos. Deixa eu passar. Ele vai ocorrer em dois processos. O primeiro dele é a reforma, onde o metano ele vai reagir com vapor de água em altas temperaturas. Nisso vai envolver outros processos, como a purificação, para retirar elementos indesejados, ou melhor chamados, elementos que podem acabar poluindo a nossa atmosfera. E a oxidação, que é o monóxido de carbono, ele vai ser produzido e convertido em hidrogênio, CO2, através da reação de deslocamento de gás. Cabe ressaltar também que nesse método de separar o hidrogênio, a redução de emissão de gás natural, que é o dióxido de carbono, ele produz. Só que comparado com motores a combustão, por exemplo, ele acaba emitindo menos do que esses motores. Então ainda é uma forma eficiente. Produz, só que ainda é uma boa escolha de se fazer. Aqui a gente tem uma imagem que demonstra todos os processos da reforma do gás natural. Basicamente, nós temos o gás matéria-prima, que pode ser todo hidrocarboneto, capaz de realizar essa conversão,
e a partir do hidrogênio gerar a nossa eletricidade. O gás matéria-prima ele vai reagir com a reforma a vapor. A gente consegue identificar que aqui na imagem a gente tem a radiação, que ela é basicamente resultante do aumento de temperatura, variação de temperatura decorrente do gás combinado, que vai fazer com que aquela parte ela aqueça. Como que vai ocorrer esse processo? O gás matéria-prima ele vai reagir com alta temperatura e ele vai resultar em misturas como dióxido de carbono, monóxido de carbono ou o próprio hidrogênio. Mas esse fluido, se ele for lançado na atmosfera dessa forma, ele vai poluir. Então ele precisa passar pelo processo de purificação, que é basicamente retirar elementos, no caso, dióxido de carbono ou monóxido de carbono, e deixar a liberação apenas do nosso hidrogênio, H2, através da chaminé, que é o nosso escape. E aqui a gente vai trazer mesmo no simulado como é que é esse processo. Tem áudio, mas não está saindo aqui. Tá? Essas impurezas ficando aí na purificação. Essas impurezas elas vão ficar no interior da máquina, porque se ela sair, nosso processo ele vai ser inviável, já que ele vai poluir a nossa atmosfera. Aí a gente tem o metano e a água, né, que aí, após passar pela alta temperatura, vai acontecer a mudança de molécula. O metano vai reagir de uma forma com a molécula de água, né, que vai separar o hidrogênio e o dióxido de carbono de um lado. Acho que já deu para a gente perceber bastante o que aconteceu aqui. Pois é, agora no fim é só o hidrogênio ficando isolado para armazenar. Agora a gente vai falar sobre as células de combustível. As células de combustíveis são dispositivos que têm função de receber o hidrogênio e o oxigênio em entradas da célula e fazer com que os elétrons do hidrogênio façam uma circulação, tanto do anodo até o cátodo. E fazendo essa circulação, esse fluxo de elétrons, faz com que tenha corrente elétrica. E essa corrente elétrica pode girar um motor, né, fazer o funcionamento de um motor, ligar uma lâmpada, enfim, fazer o acionamento de qualquer componente elétrico. Certo? A gente tem os tipos de células. Células de combustível de hidrogênio, o PFC. Células de combustível de carbonato fundido, o MCFC. Célula de combustível de óxido de sódio, que é o SOFT. E a célula de combustível de ácido fosfórico, que é o PARC. A gente vai dar mais ênfase nesse primeiro, porque as células de combustível elas agem da mesma forma. Esses 4 tipos agem da mesma forma. O que vai mudar é o tipo de material que vai variar. Certo? Bom, aqui a gente tem uma imagem que vai demonstrar como é que é esse funcionamento. A gente tem as entradas de hidrogênio e oxigênio. Certo? O hidrogênio, ao ser atraído, o polo positivo vai atrair os elétrons do hidrogênio. Os elétrons vão fazer essa circulação até aquele R ali, que está um pouquinho apagado, que é um resistor, mas ali pode ser colocado qualquer componente elétrico, uma lâmpada para ser acionada. Porque os elétrons estão passando, então vai ter corrente elétrica. Certo? Os elétrons descem pelo cátodo, os prótons de hidrogênio vão pela essa eletrólise, certo? E após chegar aqui no cátodo, os elétrons vão se juntar novamente com o átomo de hidrogênio e vai se juntar com o oxigênio, transformando no produto final que é a água. Esse processo ele veio para substituir os comuns de hoje em dia, que é o motores a combustão, né? Que no escape, nos motores, nos escapes dos carros, sai CO2, que é o dióxido de carbono. Aqui, jogando para carros já movidos à geração de energia por hidrogênio, o que sai no escape é água, não é dióxido de carbono. Ou seja, não polui o meio ambiente. Certo? Então, basicamente, isso é o princípio de funcionamento. Importante, pessoal, que a gente pode, voltando aqui na imagem, a gente pode acabar confundindo esse aqui com a eletrólise. Mas esse R, que é o resistor, ele basicamente seria qualquer elemento que seria alimentado com essas correntes elétricas que ia passar tanto no anodo quanto no cátodo. Nesse processo, a corrente elétrica ela ia ser desenvolvida, o fluxo ia ser desenvolvido através do próprio anodo. Não ia necessitar de uma fonte de energia
como na própria eletrólise, que seria o exemplo que a gente utilizou, a bateria. Bom, aqui a gente tem a tabela dos tipos, né? Eu não vou falar de cada um, porque como eu falei, eles são bem parecidos no funcionamento. O que muda são os eletrólitos, porque cada tipo de célula vai precisar, como vai ter uma aplicação específica, eles vão ter que precisar de materiais específicos. Né? No PFC a gente tem a membrana de um polímero, no soft a gente tem uma cerâmica sólida. No PAFC a gente tem um ácido fosfórico, no MCFC a gente tem um carbonato fundido. Certo? A temperatura de operação. No PFC a gente tem temperaturas de mais ou menos de 60 graus a 40 graus Celsius. No soft a gente tem altas temperaturas de 600 até 1000 graus Celsius. E na PAFC a gente tem moderadas de 150 a 200 graus. E na MCFC a gente tem temperaturas de 600 a 700. Certo? Por nossa parte de combustível, a gente tem as eficiências, que na PFC a gente tem uma alta eficiência, por ter o hidrogênio puro como combustível, então aqui é uma alta eficiência. O soft a gente tem muito alto. Na PFC a gente tem uma eficiência até que considerada boa. Na MCFC a gente tem uma alta eficiência também. Nas aplicações, na PFC a gente tem aplicações de veículos elétricos, ônibus e outros eletrodomésticos, né, eletrônicos. No soft a gente tem os sistemas estacionários de cogeração. No PFC a gente tem geração de energia em instalações comerciais e industriais, ou seja, aqui na PFC a gente já tem a utilização dela em aplicações de larga escala, né? Indústrias, empresas, aqui já é uma grande escala. Na MCFC a gente tem geração de energia em uma larga escala. Nessa larga escala significa uma cidade, um bairro, algo que precisa de muita energia para atender a demanda, certo? Só uma ênfase aqui, pessoal. Com base no nosso conhecimento aqui da mecânica, a gente consegue ressaltar que quanto mais teor de carbono a gente tiver em um material, mais esse material vai conseguir resistir às forças mecânicas. A gente consegue ver aqui na imagem que por mais que tenha o MCFC, que é o carbonato fundido, ele tem uma variação de resistir à temperatura de 600 a 700 graus Celsius. Só que a gente tem o cerâmico, que ele resiste mais, de 600 a 1000. Então a gente tem que levar em conta os tipos de materiais que vão estar presentes nesses eletrólitos, porque se a gente utilizar um eletrólito com material diferente, a gente vai ter menor eficiência e possivelmente a gente vai estar suscetível a mais manutenções nessas maquinários. Aí aqui a gente vai ter realmente um outro simulado de como é que é o funcionamento desse sistema. É rápido. Então a gente tem a célula, né, uma microestrutura já um pouco mais ampla. A gente tem a entrada do hidrogênio e do oxigênio depois ali. Aqui vai estar marcado, mas vai ser o hidrogênio, mas também os elétrons, tá? Aí o hidrogênio vai para a eletrólise e os elétrons vão circular, subindo do anodo até o material elétrico que você quer acionar, certo? Uma lâmpada, um motor, um LED. Os prótons vão chegando no cátodo, os elétrons vão ser atraídos, os prótons vão ser atraídos pelo hidrogênio, que vai se juntar novamente com os elétrons. E o oxigênio, que é o roxo ali, vai se juntar com os dois átomos de hidrogênio, formando assim a água. E aí, no final, o produto final vai ser a água. Que é basicamente como aquele sistema de exaustão de um carro. O que estava sendo dióxido de carbono, agora está sendo água. Certo? E aí vai poluir a atmosfera. Assim como a gente pode acabar confundindo os outros, a gente percebe que aqui é gerado água, mas o processo ele é muito semelhante ao processo de eletrólise. Então a gente tem que tomar cuidado para acabar não confundindo. E agora eu vou falar sobre eficiência energética. A gente trouxe esse tópico porque geração de energia por hidrogênio trata-se de um processo que vai envolver variação de temperatura, transporte e distribuição. Então a eficiência ela vai ser importante justamente para dimensionar o quanto cada material ele vai resistir às forças, que no caso vão estar suscetíveis. Em relação à eletrólise da água, que é o processo, ele vai ter uma eficiência variável de 60% a 80%. Já reformando o gás natural, ele vai ter uma eficiência variável de 70% a 85%. E a pergunta que fica é,
Se eu não tivesse falado isso, você identificaria que a reforma do gás natural ele seria mais eficiente? Eu acho que não. Particularmente não, porque a reforma do gás natural dá uma ideia de ser um processo mecânico, enquanto a eletrólise um processo que envolve mais reações químicas. Mas nesse processo, ele se torna mais eficiente por utilizar um instrumento, um elemento que o Carlos ele vai falar mais tarde, que é o chamado hidrogênio verde. Ele proporciona aplicações severas, no entanto, ele tem um custo mais elevado. Eficiência de conversão em eletricidade, que tem uma eficiência variável de 40% a 60%, utilizando, claro, as variáveis células de combustível, no caso a PEM e a SOFs. E a gente tem a eficiência de armazenamento e distribuição. Armazenamento, como eu falei, qual tipo de material que a gente ia utilizar para fabricar o material que ia conter o fluido, no caso o hidrogênio. Se fosse um material que resistisse a pouca pressão, por exemplo, a eficiência ia ser muito baixa, o fluido que a gente ia colocar, inserir de forma interna naquela estrutura, ao final do transporte ela ia ser menor, porque ia ter uma perca de eficiência. Tanto na distribuição a gente consegue identificar que no próprio transporte, utilizando gasodutos ou caminhões, tem uma perda de eficiência de 5% a 15%. Então imagine se a gente utilize um material inadequado para fabricar o material que vai conter esse fluido, no caso o hidrogênio, ou o elemento envolvido nesse processo de geração de energia. Essa perda acontece também por conta de como a gente trata de um gás, ela acaba saindo por algumas partes abertas assim, do reservatório e acaba tendo esse vazamento de gás. Então, por isso que perde essa eficiência de só para 90%. Ou a própria variação de temperatura pode fazer com que altere as propriedades desse fluido. Aqui a gente tem uma tabela que demonstra melhor isso. A eficiência da produção de hidrogênio, ela tem, na eletrólise, no caso, uma eficiência de 60% a 80%, e, novamente reforçando, na reforma do gás natural, a gente tem uma eficiência de 65% a 85%, que é maior. Já na eficiência de conversão de eletricidade, 40% a 60%, e na eficiência de armazenamento e distribuição, 80% a 90%, dependendo, isso pode ser variável, dependendo da forma como que vai ser transportado e distribuído isso futuramente. Agora a gente vai falar sobre o hidrogênio verde. O hidrogênio verde é produzido quando o hidrogênio é separado do oxigênio, que é aquela parte da célula de combustível, certo? Então, da eletrólise, desculpa. Que acontece com a separação do hidrogênio e do oxigênio, onde o hidrogênio é armazenado e o oxigênio é jogado na atmosfera. Certo? Então, o hidrogênio é utilizado para alimentar essas células de combustíveis, geradores, motores e qualquer outro componente elétrico. O segundo tipo é o hidrogênio cinza, que é produzido a partir da combustão incompleta de combustíveis fósseis. A mistura de gases consiste em monóxido de carbono, dióxido de enxofre, partículas sólidas e outros contaminantes. A produção de hidrogênio cinza causa um impacto significativo no meio ambiente. O hidrogênio cinza é o que mais usual no nosso dia a dia, né? Indústrias, empresas, tiram aquela chaminé que tem toda aquela fumaça, é o hidrogênio cinza. E lá a gente tira todo esse tipo de impureza, né? Dióxido de enxofre, dióxido de carbono, que causa problemas no meio ambiente. E o terceiro, mais importante, a gente tem o hidrogênio azul, que é produzido a partir também de combustíveis fósseis, como gás natural e óleo. E pode ser usado para fins industriais e para domésticos. No entanto, a criação de hidrogênio azul pode causar danos ao meio ambiente, também como o cinza. Só que o hidrogênio azul, ele simplesmente não é jogado na atmosfera como o cinza. Aqui acontece o seguinte, na imagem não é ilustrado os reservatórios, mas esses gases são armazenados nesses reservatórios no subsolo e são colocados lá até esses reservatórios estiverem completamente preenchidos de gases. E ela é sustentável ou não, mas depende, porque, beleza, elas não emitem na atmosfera. Só que esses gases estão sendo armazenados e quando preencher totalmente o reservatório, vão precisar jogar esses gases fora algum momento, né, quando estiver cheio. E aí que está o problema. Bom, agora falando das vantagens, a primeira delas é basicamente uma característica primordial da geração de energia por hidrogênio, que essa é uma fonte limpa. Tanto na eletrólise quanto na reforma do gás natural ou biomassa, vai gerar sempre o O2, que é o nosso oxigênio, ou o H2, que é o hidrogênio.
Ele é abundante porque ele pode ser criado por diferentes formas, tanto pela eletrólise, como eu falei, reforma do gás natural, biomassa ou outros processos que pode utilizar elementos de hidrocarboneto diferentes. E versatilidade, ele pode ser aplicado em diferentes tipos, como carros, que utilizam esse sistema né, geração, que no caso ele não ia gerar o gás, ele ia gerar no final água. No entanto, isso é meio inviável, parando para pensar. Imagina você tá andando num carro e lá no escapamento, ao invés de estar gerando o gás, que é o poluente, ele está gerando água. Viável, dizer também, viável. E desvantagem, custo de produção. A gente pode perceber que isso aqui não é uma imagem real, claro, mas imagina que isso aqui fosse real, a quantidade de material que a gente ia utilizar para conseguir conter esse hidrogênio, né, esse material, esses elementos, esses fluidos, e conseguir levar ele de um lugar a outro em segurança, fazendo com que eles não tivessem alguma outra reação com elementos externos, por exemplo. E segurança, como eu falei, ele pode acabar se tornando muito inflamável. Então, qualquer elemento externo que tenha a capacidade de queimar, ele vai reagir, mesmo que haja ali uma proteção, ele vai reagir, alterando alguma propriedade do hidrogênio, ou até mesmo causando ali uma explosão, um incêndio. Infraestrutura limitada, que é relacionada à contenção desse hidrogênio, utilizando os materiais mais caros possíveis para conseguir conter e ter a menor perca de eficiência possível. E aplicações, como eu falei, em veículos movidos a hidrogênio, hoje já tem, oferece uma alternativa limpa e eficiente aos veículos a gasolina. Residências e indústrias e geração de energia, que é o que a gente trouxe, os maquinários que a gente utiliza para gerar energia, eletricidade, através da utilização de hidrogênio e ondas e marés, que a segunda parte do grupo vai apresentar agora. O Carlos ele vai falar sobre as tendências futuras aqui. Outro vídeo. Mais longo esse aqui. Não sei. Consegue falar o que tem no vídeo? Aqui está falando essa reportagem, está falando dos casos do hidrogênio, mas precisamente na parte da Europa. Na Europa eles estão investindo muito nessa geração de energia, carros movidos, ônibus movidos a hidrogênio verde. Certo? Então é basicamente isso que a reportagem está querendo dizer. Aí ela está falando sobre algumas desvantagens, né, que é o tempo de recarga, lugares para recarregar e colocar hidrogênio, alguns postos para colocar. E aqui, mais na frente, que é o principal que eu queria mostrar. Só fala. Acho que não dá para mostrar. Mas enfim, voltando um pouco para o final do vídeo, mostra que o Brasil, mais precisamente em São Paulo, estão fazendo os estudos já, planejando formas de gerar energia através do etanol. Então aqui no Brasil está sendo um dos principais países que estão estudando e fazendo projetos visando essa geração de energia por hidrogênio. E aqui outro é uma coisa mais futura, que é a geração de com o hidrogênio fazer aquecimentos, né? Aquecedores, porque como o hidrogênio é um pouco inflamável, né, ele pode ser utilizado para maneiras de aquecer. Países, por exemplo, muito frios, do sul. Aí o hidrogênio é utilizado para aquecer esses lugares. É uma coisa que a gente nunca vai usar, né? Porque a gente não precisa de hidrogênio para queimar nesse calor infernal. Pois é, aqui basicamente são algumas caldeiras, né, em forma mais assim, residenciais, que vão fazer esse aquecimento. São dispositivos que vão aquecer o hidrogênio para fazer assim o aquecimento de uma casa, de algum local. É basicamente isso. E por que a gente tem aqui uma tabela, vai ser rápida, mostrando a tendência de meios para gerar energia. Por volta de 1850 a 1900, era muito utilizado o carvão, os sólidos, né? E a tendência é que daqui para 2050, a tendência é que eles não sejam mais utilizáveis, certo? Deixa eu ver aqui. Em 1920, 1950,
veio muito a utilização dos líquidos, né, que é a gasolina, o petróleo, todos os derivados do petróleo. Certo? E a tendência é que eles também venham em decadência daqui a alguns anos. E, por fim, a tendência é que o uso de hidrogênio seja o mais usual daqui no futuro. Certo? É basicamente isso que essa tabela quer mostrar para a gente. E a gente trouxe um estudo de caso. Ele é intitulado como Análise da Viabilidade Econômica da Produção de Hidrogênio em Usinas Hidrelétricas. Esse estudo de caso ele foi realizado em Itaipu e ele diz o seguinte: em muitas usinas hidrelétricas, quando a afluência da água excede a demanda de energia, parte dessa água é desviada para o vertedouro, resultando em desperdício de energia, chamada de energia vertida turbinável. Essa energia poderia ser utilizada para gerar produtos ou vetores energéticos que possibilitem seu armazenamento. Esse trabalho investiga a viabilidade de usar essa energia para produzir hidrogênio em usinas hidrelétricas, como foco na instalação de um protótipo de usina hidrelétrica em Itaipu, que é considerada a maior do mundo, com potência instalada de 12.600 MW e está em processo de ampliação para 14.000 MW. Basicamente, a gente vai usar essa foto meio que para dar uma ideia do que é a ideia daquele estudo de caso. Né? Ele consiste da seguinte forma: toda essa água que está sendo desperdiçada da hidroelétrica, acontece o quê? Ele quer montar um projeto para aproveitar essa água que está sendo desperdiçada para gerar energia através do hidrogênio, como a eletrólise. A eletrólise utiliza água para gerar energia, certo? Ou para pegar o hidrogênio e armazenar. Então ele queria aproveitar essa água, fazer uma estrutura que essa água entre em um reservatório de eletrólise, certo? Que lá aconteça aquela separação do hidrogênio do oxigênio e para aumentar a eficiência energética de uma hidrelétrica, né? Para somar toda a eficiência energética que é gerada lá na hidrelétrica, somado com a geração de energia por hidrogênio, certo? Então é basicamente isso. A gente não conseguiu foto do projeto porque é algo mais abstrato, não dá para a gente mostrar. E agora a segunda parte do grupo vai apresentar a geração de energia por meio de ondas e marés. Boa tarde, pessoal. Tá dando... Só peço mais um pouquinho da atenção de vocês, está acabando já a nossa apresentação. Vamos agora falar sobre a geração de energias por meio de ondas e marés, tá? Uma pequena introdução que a energia de ondas e marés é uma fonte renovável, tá, pessoal? Promissora para a produção de eletricidade, então é mais ou menos mais uma fonte de energia renovável, aproveitando o movimento natural da água. Essa tecnologia tem um potencial de pode demorar o quanto quiser. O nosso tempo deu. Agora de vocês. Evitando aí mais problemas e impactos ambientais que enfrentamos há um tempinho. Pode passar? Os princípios básicos da geração de energia a partir da energia das ondas é nada mais nada menos do que o movimento das ondas, que é captado por dispositivos, que vão converter essa energia cinética em energia elétrica. É simplesmente isso. Simplesmente na teoria, na prática é mais complexo. Número 2 é a energia das marés. Tá? As marés elas são causadas pela força gravitacional da Lua e do Sol, né? A nossa estrela, o nosso satélite natural, e podem ser usadas para gerar eletricidade através de turbinas, outros tipos de dispositivos, são as turbinas. E 3, uma tecnologia promissora. Essa tecnologia tem o potencial de atender uma parte significativa da demanda global de energia. Tá? E aí, vou falar agora sobre os tipos de tecnologias e de tecnologia de conversão de energia. Eu vou apresentar sobre quais são os dispositivos. Nosso tempo deu, 37 minutos e 40 de vocês. Não vai falar. Por que não? Porque não tem mensagem. Aqui, Não tem. decidi tentar ilustrar de uma maneira mais confiável ao original exemplos de usinas, de estações que geram trabalho para energia maremotriz. Eu vou começar explicando o que é mais fácil, que é a utilização de turbinas básicas. Só que são parecidos com a energia com a eólica, onde as turbinas eólicas, ao invés de elas serem colocadas no ar para captar a energia do vento, captar a moção do vento, Energia do vento.
debaixo d'água para captar o movimento das marés e das ondas. Elas funcionam da mesma maneira. Elas captam o movimento, giram e transmitem energia pelos fios subterrâneos. Em segundo lugar, a gente vai ter uma um pouco mais complexa, que é a de sistema de vazão, de enchentes, onde a gente vai possuir uma ponte ou meio que um portão, onde Ele consegue pegar. isso aqui é meio que um corte vertical, isso aqui é de lado, mas na verdade é meio que um pente, uma ponte que ela tem várias seções dessas, com várias turbinas, para captar para parar o fluxo dessa água. Aqui a gente vai ter dois portões, uma turbina aqui no meio, a gente vai ter separando essa ponte, ela vai separando o rio do oceano. Aí a gente vai monitorar os níveis das águas e assim, quando, por exemplo, o oceano estiver abaixo do nível, eu posso abrir as portas para ocorrer uma vazão do rio e ele passar por essa turbina e gerar energia. E o contrário também pode ser verdade. Se o rio estiver em nível baixo, o oceano, a gente pode abrir as portas e a água do oceano vai passar e realizar essa enchente. Pode ser verdade. Continuando aqui Da capital, pode. os braços hidráulicos, Tá com as piscando? boias, que a gente também, elas são importantes, porque a gente Acho que só o meu. tem essa tecnologia já dentro do Brasil. Do carro tá piscando, acho que o dele não conectou. Elas foram colocadas dentro da Costa do Ceará, desde 2012, gerando mais de 100 kW de energia todo ano. Essa estação ela tem um funcionamento até simples, onde essa boia ela é sensível, né, à movimentação das ondas e das marés. E quando ela ocorre uma flutuação desse nível, ela vai ir para cima e para baixo. E diante disso, ela vai movimentar esse braço hidráulico, ele vai movimentar a energia até essa base bem aqui. Nessa base, a gente vai ter um pistão. Esse braço ele vai realizar uma pressão nesse pistão, onde no caso ele vai pressionar para dentro de um circuito fechado, que é parecido com um corrimão, onde a água fica passando por esses tubos em volta da usina. Quando ele realiza essa pressão, a água doce vai passando por todo esse tubo, essa movimentação ela acaba girando a turbina das usinas, da usina, e consequentemente gera energia para os geradores. Aqui a gente vai ter um caso especial, que é um dispositivo um tanto diferente. É meio que uma minhoca, o nome dele é dispositivo de Felames. Não é meio que uma minhoca, mas é um dispositivo parecido com essas seções, esses anéis. Ele é formato cilíndrico, a gente tem esses anéis, ele fica parado no meio do oceano, somente captando os movimentos das marés. No caso, dentro desse dispositivo, ele vai ter pistões, tubos e geradores, e dentro desses tubos a gente vai ter óleo. No caso, quando a gente tem um movimento das marés, vai pressionando, movimentando o dispositivo, ele vai pressionando esses pistões e, consequentemente, esses pistões eles vão pressionar os tubos que vão levar o óleo até os geradores, vão gerar a energia elétrica a partir desse movimento.
uma característica interessante deles é que eles não são conectados a nenhuma usina. Eles são só deixados lá no meio do mar. E, no caso, eles têm conectores para cabos de longa distância dos oceanos, cabos subterrâneos, para ser conectados nele diretamente. Ele não está conectado a nenhuma usina específica. Eles são deixados à deriva no mar. E por último, quer dizer, não por último, porque tem um outro secreto que eu não tive espaço para colocar, mas eu vou desenhar ele aqui rapidinho. Que a gente vai ter um quinto, que é bem simples. É simplesmente uma coluna gigantesca colocada lá no meio do mar. E essa coluna, ela meio que ela tem uma seção que vai ter uma boia atrás. Essa boia, ela vai reagir, né, obviamente, às movimentação das marés, das ondas, subindo e descendo. Isso acaba, essa movimentação acaba gerando energia, transmitindo energia para um gerador e, consequentemente, leva para os carros subterrâneos de longa distância. Eu ia desenhar, mas um dispositivo final que a gente vai ter é bem simples, na verdade. Vontade, mano. Bem simples. Vai funcionar assim. Essa água aqui, ó, ele possui uma seção aqui na parede, onde a flutuação, essa movimentação das marés, ela vai passar, vai acabar prendendo aqui dentro desse compartimento. Ao prender, ela vai acabar também prendendo ar. Vai começar gerando uma pressão. Esse ar vai querer escapar e vai passar por onde está a turbina. Consequentemente, ele vai gerar energia. Bem simples. Todos esses sistemas, eles atuam de forma similar às hidrelétricas. Transformando energia mecânica em energia elétrica, através das turbinas. Basicamente, tudo que os caras conseguiram fazer até agora foi no mundo da turbina. Um dado interessante do carro é o potencial elétrico de instalação dessas usinas. Onde, se a gente olhar na região norte, por exemplo, tem um potencial elétrico de 100 gigawatts. Seja também em consideração, por exemplo, vou pegar como referência da energia solar. No caso, 1 gigawatt de energia solar alimenta 500 mil casas. Se a gente usar como referência, como base, foi a mesma conversão, né, que seriam coisas diferentes, mas 100 gigawatts, numa escala de 500 mil casas, a gente vai ter 50 mil residências sendo alimentadas só na região norte por essas usinas, somente por elas, se for instaladas corretamente. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Eu vou falar as vantagens e desvantagens do Processo. geração de energia por ondas e marés. Só.
As vantagens são fontes de energia limpa e renovável. Energia fonte limpa e renovável. As desvantagens são os altos custos de instalação, de montagem e de manutenção. E alto custo de manutenção. E também ela possui uma desvantagem que é o que se houver algum dano na máquina, digamos assim, na estrutura, vai ocorrer um alto dano no ambiente onde ela está, que seria o oceano e os rios. É isso. Esse negócio de impacto ambiental aí, não só é por questão de dano na estrutura, mas no caso, a gente viu aqui, essas turbinas, elas afetam a região litoral, onde provavelmente qualquer vida que tentar passar por aqui, provavelmente vai ser cortada no meio. João. Ou seja, já não dá pra, já não tem um ecossistema aqui. A gente olha também aqui, ó. Não tem como ele passar. Não tem como atravessar, né, de maneira consistente de um animal, né, de um ecossistema entre essas duas regiões. Acaba gerando outro impacto ambiental. Se fosse observado na maioria delas, excluindo a pelame, o dispositivo de pelames, o pistão, o terminal, no caso, a terminal, e a boia, que é tão destrutiva para essas turbinas e a alteração de pressão. Elas são bem destrutivas. Pessoal, para manter esse tipo de energia, de geração, para implementar, né, esse tipo de geração de energia, para manter, então a gente vai passar por desafios. Os desafios são complexos, mas não são tão complexos. Um desses desafios é sim desenvolver tecnologias mais eficientes e confiáveis, porque a gente vai colocar qualquer tipo de turbina, qualquer tipo de dispositivo no oceano para captar e gerar esse tipo de energia. Também vamos ter, como também geram desafios, vamos gerar também oportunidades, que é criar empregos e impulsionar o desenvolvimento econômico. Quando a gente amplia um tipo de geração, a gente inaugura uma usina, a gente vai estar dando uma oportunidade para pessoas se empregarem naquele setor, naquela área, a gente vai gerar empregos, a gente vai impulsionar empregos, a gente vai desenvolver um tipo de crescimento e desenvolvimento mais econômico, né? Assim, vai ser melhor para o nosso planeta, a gente vai deixar de estar emitindo CO2 é um exemplo, mas Meios poluentes. a gente vai deixar de gerar energia que vai estar causando mais impactos ambientais no nosso mundo, né? E também pesquisa e desenvolvimento, vai ter investimentos em pesquisas, claro, a gente vai poder colocar qualquer tipo de tecnologia onde a gente não tem pesquisa, vai desenvolver ali para aprimorar mais essa tecnologia nesse meio aquático, né? E também, né, todo tipo de energia renovável e sustentável também não vai deixar de gerar impactos ambientais, porque tudo gera impactos ambientais e sociais da energia de outras imagens. O impacto na vida marinha vai gerar ruídos, vibrações, dispositivos que podem afetar a vida marinha, tá? Uma turbina dessa ela vai pequenininha como está aqui no quadro, ela vai dar uma escala muito maior, ela vai dar uma escala 1000 vezes maior, então vai estar gerando ali. Não é só questão de escala. Essas turbinas aqui, elas são colocadas em questão de quilômetros, elas são bem pequenas, são bem grandes, mas a maioria é bem pequenininha, que é colocada bem no chão, assim, esqueci o nome exato, para o chão do mar, mas é bem no chão do mar. Elas ficam lá absorvendo energia das marés, onde fica mais forte no fundo do mar. Pois é, e aí vai causar esse ruído e vibrações de dispositivos que vão afetar a vida marinha, esses animais que ficam mais sobre o solo dos mares, né? Também vai ter impacto nas aves, né? Os dispositivos eles podem representar um risco de colisão para as aves, dependendo do tamanho do dispositivo desse, que fica mais de forma externa ali, né? Sobre a água, então pode
pode causar impactos também na vida, nas aves, né, na vida animal fora da água, também impacta nos ecossistemas. Tá? Vai ter a construção e operações das instalações podem causar alterações nos ecossistemas, né? Quem está pegando aí o meado das revisões, quando a gente estuda ecologia, a gente vê que os ecossistemas vai estar tudo ali envolvendo os seres abióticos, que somos nós, né, que está ali, e os seres bióticos, que são a água, os outros tipos de matéria. Então, assim, esse tipo de geração de energia vai causar esses impactos nos ecossistemas. Tá? O impacto social, que a construção e a operação podem gerar impactos positivos e negativos nas comunidades locais. A gente não pode estar implementando esses tipos de dispositivos em qualquer maré, qualquer mar, porque tem pessoas que no Brasil e também fora do Brasil se sobrevivem a partir dali, daquele tipo de aproveita aquele meio que ele vive, né, que é a maré, ele pode estar sobrevivendo ali, capturando alimentos, como os mariscos, os civis que ficam mais expostos nas marés. Então, implantando esse tipo de geração vai causar, querendo ou não, um impacto nesses tipos de nesse alvo, nessas populações que dependem das marés também para sobreviver, para gerar ali o seu meio econômico. Pode passar? E agora, perspectivas futuras e tendências. A número 1 é a tecnologia avançada, vai ser o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes e de baixo custo. Daqui a um tempo vai ter pessoas do IFPA ou de outros institutos federais que vão ter a capacidade de bolar um tipo de tecnologia de baixo custo para estar gerando essa energia, né, para que não precise de turbinas, de dispositivos mais caros, de tecnologias mais avançadas. Então, daqui para frente a gente vai ter uma tecnologia mais avançada, então vai dar para gerar energia de baixo custo, né, fazendo ali na implementação. Vai ter também integração com outras fontes, né, uma integração de energia de ondas e marés com outras fontes renováveis, né. Também vai ter uma sustentabilidade energética. A energia das ondas e marés desempenha um papel crucial na transição para o futuro energético e sustentável. Só ressaltar uma coisa aqui, que apareceu algumas 3 páginas atrás. Não é essa questão de quantidade de empregos, não é que vai fornecer isso, mas o que ele tentou abordar aqui é que o serviço, a mão de obra para realizar manutenção nessas estruturas, nessas máquinas, é alto, justamente pelo grau de risco que a pessoa vai estar suscetível para realizar alguma manutenção lá, por exemplo. Essa foi a nossa apresentação, pessoal, e é isso. Excepcional, nível de carrega para lá em cima. Isso de carregar por ele mais doce deve correr e armazenado na máquina. Esse conteúdo dos dois foi bem abordado, bem explicado, na especialista. Todos estão liberados.